Oi, pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar início à apresentação do trabalho da matéria de Fisiopatologia da Reprodução. A professora passou um trabalho para apresentarmos sobre duas patologias que acometem o sistema reprodutor de fêmeas e nós resolvemos falar sobre leptospirose bovina e campylobacteriose bovina. Os componentes do grupo sou eu, que me chamo Alexia, Felipe, Ingrid, Milena e Yasmin. A gente estuda aqui na FTC de Vitória da Conquista. E a professora da matéria é a Mariana Alves de Andrade Silva. Já começo falando que a leptospirose é uma doença contagiosa causada pela infecção por qualquer bactéria patogênica que seja do gênero Leptospira. Na espécie bovina, nós temos alguns tipos de gêneros da leptospira encontrados, que é a Leptospira hardio, comuna, wolff, canicola, interhemorrhage e criptotiosa. Os impactos da leptospirose em relação aos bovinos estão mais relacionados, particularmente relacionados à esfera econômica, porque esses vão estar voltados para falhas reprodutivas, como infertilidade com repetidos cios. Terão também abortamentos, porque, como mais à frente eu vou explicar um pouco, que a bactéria da leptospirose ela tem uma afinidade muito grande com as carúnculas da placenta. Então, elas chegam ali no local das carúnculas, vai fazer com que haja um processo infeccioso inflamatório, e aí vai haver o aborto. Além disso, a gente também tem uma queda na produção de leite, no caso de fêmeas leiteiras, e também uma queda na produção de carne de fêmeas de corte. E também tem as despesas com os veterinários, né, que vai precisar fazer esse acompanhamento. As regiões mais favoráveis à infecção são as regiões tropicais e subtropicais, porque nessas regiões há um índice maior de chuva, o índice pluviométrico é maior, e também tem se notado uma correlação positiva entre a frequência de casos da leptospirose e os índices pluviométricos, como eu falei. Então, em locais onde tem áreas inundadas ou então a estação de chuva é comum, a infecção da leptospirose é positiva. E a gente tem o sorovar hardio, como eu falei, que é um dos tipos, ele é independente da estação de chuva. Aí aqui a gente tem algumas fotos para eu poder explicar que uma vez introduzida no animal a leptospirose, para haver sinais clínicos, muito dependerá do sorogrupo que o animal foi exposto e barreiras imunológicas. Então, se a gente tem um animal saudável e ele está contaminado com a leptospira, a gente vai ter um animal contaminado, sem sinais clínicos e podendo ser um grande disseminador da bactéria. Já em caso contrário, onde a gente tem um animal abatido, fraco, com sistema imunológico baixo, um score ruim, mais a presença da leptospira, a gente vai ter um animal contaminado com sinais clínicos, podendo ir a óbito. Eu tenho um caso clínico assim particular meu, de um conhecido de Minas Gerais. Ele comprou um rebanho numa fazenda vizinha dele, da cidade vizinha, e aparentemente os animais eles não estavam apresentando sinais clínicos nenhum, os animais aparentavam estar saudáveis. E o que aconteceu? Os animais, com o passar do tempo, foram abatendo, se prostrando, e ele não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo com os animais. Então, eu vou explicar um pouco o que pode acontecer em caso de animais saudáveis estarem contaminados. Esse rebanho, ele veio já contaminado com a leptospirose, foi para outra propriedade, sofreu estresse de transporte, também sofreu o estresse de adaptação em um novo ambiente. E chegando lá, na alimentação desses animais, eles ofereceram a polpa cítrica em excesso, onde causou uma acidose ruminal dos animais. E aí, juntando o estresse do transporte, estresse de uma nova adaptação no ambiente, mais a acidose ruminal, os animais eles tiveram uma queda de imunidade. Então, com essa queda de imunidade, os animais começaram a mostrar os sinais clínicos. E aí foi que o dono chamou um veterinário e aí fez os exames e constatou que os animais eles testaram positivo para leishmaniose, leptospirose.
E é isso que eu tenho para falar, porque geralmente o animal que, como eu disse aqui, o animal que ele está contaminado sem sinais clínicos, ele vai ser um grande disseminador do vírus, sem o proprietário saber, vai espalhar, do vírus não, da bactéria, vai espalhar nesse ambiente, outros animais eles vão ser acometidos, e aí futuramente, quando houver esse diagnóstico, vai ter já tomado uma estrutura bem maior. Aqui a gente tem a forma de transmissão da leptospirose, a gente tem a infecção humana aqui. Nos humanos, eu vou falar a particularidade que afeta geralmente os pulmões, o fígado e os rins. E os principais carreadores da leptospirose são os ratos, e eles transmitem através da urina. Então, se a gente tem roedores próximo a locais onde os animais eles bebem água, esses animais, os roedores vão urinar próximo aos bebedouros, e aí vai vir a chuva, vai levar essa bactéria, ela vai se espalhar, e aí futuramente os animais podem beber essa água e estar se contaminando. Lembrando que o bovino, ele só se contamina na parte oral, que chega a laringe e a mucosa da boca. Quando chega no rumen, ela não consegue se proliferar e passar mais à frente por conta do pH ruminal, que acaba matando, né, as bactérias. E até cortes, lesões em pele, ela pode entrar aí para a corrente sanguínea. E aí, animais que podem ser acometidos são os animais domésticos e selvagens. E assim a gente tem a continuidade do ciclo, onde o ser humano vai, come a carne, toma o leite dessa vaca e acaba se contaminando, e aí vai fazendo um ciclo de transmissão dessa bactéria. Aqui a gente também tem duas formas de transmissão. Eu trouxe somente duas formas, mas existem outras formas. Uma das formas a gente tem uma vaca no pasto se alimentando, contaminada, aqui no caso de animais contaminados. Que a gente tem ela vai urina no pasto, ou uma vaca contaminada, ela pare no pasto, e os restos de placenta, restos de parto mesmo, eles também são contaminados pela leptospirose. E aí, juntando esse animal que está urinando no pasto, ou então um aborto, ou resto de parição, aí vem animais saudáveis e se alimentam desse pasto, e a partir disso eles também já vão estar contaminados, eles passam a ser portadores da bactéria. E aqui a gente tem um outro caso também, onde a presença dos roedores em locais de armazenamento de ração desses animais, a pessoa que é responsável por alimentar as vacas vai dar ração às vacas. Onde tem rato, eles fazem xixi. E se esses ratos estiverem contaminados e essa ração contaminada tiver contato com as vacas se alimentando, elas vão ser contaminadas também e passarem a poder disseminar futuramente a bactéria. Elas vão passar a ser portadoras dessa bactéria. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a patogenia da leptospirose. Eu começo dizendo que após a penetração, as leptospiras elas permanecem incubadas por um período que varia de 13 a 14 dias, e isso depende da virulência e quantidade de micro-organismos ingeridos. Depende do estado imunitário do animal e devido à produção de anticorpos circulantes, as leptospiras deixam a corrente circulatória e migram para os órgãos. Aí, a partir dessa migração das bactérias da corrente sanguínea para os órgãos, quando essas bactérias elas chegam na corrente sanguínea, elas têm a capacidade de evasão da resposta imunitária. Então, quando ela está na corrente sanguínea, ela tem a capacidade de expulsar, as células do sistema imunitário do local onde ela está presente, e também vai induzir a apoptose dos macrófagos. Aqui a gente também vou falar um pouco sobre o que essa bactéria faz quando ela chega no tecido, e uma outra capacidade que ela tem é de produção de uma proteína chamada esfingomielinase. Esfingomielinase H. O que essa proteína faz? As bactérias, elas chegam na célula-alvo, onde elas querem atingir,
essa proteína, ela tem a capacidade de gerar poros nas membranas das células onde ela quer atingir. Então, ela encosta na célula, essa proteína vai abrir poros nas células, elas vão adentrar a célula através de fagocitose, vão entrar aqui na célula, vão se multiplicar no citoplasma, vai haver a reprodução dessas bactérias no citoplasma da célula, e futuramente essa célula vai ocorrer a lise celular, né, e a libertação dessas bactérias, e assim ela vai cada vez mais se proliferando. Aqui a gente tem uma das causas, o que faz essa bactéria no tecido, também ela causa vasculite. Essa leptospira, quando ela está presente dentro dos vasos, aqui a gente tem a imagem de um vaso sem leptospira, fazendo normalmente, o sangue está correndo normalmente, chegando ao órgão-alvo, levando oxigênio e os nutrientes necessários. Aqui a gente já tem um vaso que já está acometido pela leptospira, e aqui o fluxo sanguíneo desse vaso para o órgão, ele já está sendo diminuído. Nessa terceira imagem, a gente já tem um vaso que já está danificado. O fluxo sanguíneo já não é o mesmo, os órgãos-alvo desse fluxo sanguíneo já não vão estar recebendo a oxigenação necessária. E podendo haver isquemia e até necrose. Então, eu vou falar um pouco mais dos órgãos alvo dessa bactéria, que são os túbulos renais, o trato genital, fígado, baço e rins. Nos túbulos renais, o que eles vão causar é uma nefrite, como eu vou mostrar posteriormente para vocês. O trato genital, ele vai causar uma mastite, aborto e infertilidade. No fígado, ele vai causar uma hepatite. No baço, vai haver o dano de produção das hemácias, das células. E nos rins, também uma nefrite. Aqui, começa dizendo que a bactéria ela tem uma predileção enorme pela hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína presente dentro da hemácia. Então, o que essa leptospira faz? Ela chega na corrente sanguínea, ela encontra a hemácia, a proteína que ela tem vai quebrar a membrana da hemácia, ela vai haver a degeneração dessa hemácia e presença de hemoglobina na corrente sanguínea, causando a icterícia. Aqui a gente tem uma imagenzinha para poder explicar como que ocorre essa icterícia nos animais. Então, aqui, a leptospirose, ela chega, destrói as células vermelhas. Através dessa destruição, vai haver a liberação de hemoglobina, que é dividida em globina e M. Essa M, ela vai ser convertida em bilirrubina e, posteriormente, em biliverdina redutase, que já é a formação da bilirrubina. Então, essa bilirrubina presente no organismo do animal vai causar icterícia das mucosas, icterícia da mucosa ocular, vaginal, peniana. O animal é até a parte abdominal mesmo. Se esse animal sofrer um óbito, ele for a óbito, e posteriormente haver uma necrópsia, dentro vai estar tudo ictérico. Aqui também a gente tem, como eu falei, quando a leptospira chega nas células do trato genital, ela vai causar infertilidade nos animais, as vacas elas vão ter cios repetidos, acabando que acaba não gestando, não havendo essa gestação. Aqui a gente também tem o aborto, como eu falei, ela tem predileção às carúnculas da placenta. Então, quando elas chegam na corrente sanguínea, elas vão em direção à placenta, caso essa vaca esteja prenha, e vai inflamar e infeccionar essas carúnculas, como dá para ver aqui, essas carúnculas já estão mais inflamadas mesmo, mais avermelhadas, que não é normal. E aí, posteriormente, vai causar um aborto do feto, né? A gente também pode ter a mastite, ela vai atingir as glândulas mamárias, causando uma mastite. Essa mastite que ela causa é uma mastite anormal, onde há a presença de flacidez desse úbere. Além dessa flacidez, vai ter sangue no leite, enfim, vai ser uma mastite diferenciada das outras. E também aqui a gente tem o caso da nefrite, quando ela atinge os rins, né? O animal vai começar a fazer urina com sangue devido à nefrite.
E a partir de todas essas coisas que eu falei para vocês, de todos esses ciclos de transmissão, de como ela ocorre nos tecidos, o animal, ele já vai haver o processo de leptospirúria, que é a presença da leptospira na urina. E aí ele já vai poder transmitir. Toda vez que ele urinar e assim tiver em ambientes onde possui outros animais, os animais eles podem ser acometidos pela bactéria e assim gerando uma transmissão maior. Aqui a gente tem as formas de apresentação da leptospira, que pode ser aguda, subaguda e crônica. Na aguda, o animal apresenta febre, hemoglobinúria, icterícia, anorexia, aborto e queda na produção de leite causada por uma mastite. Na subaguda, difere da aguda somente em grau. São também descritas diminuição na produção de leite, febre, leve icterícia e diminuição da ruminação. Já na crônica, as alterações estão restritas à esfera reprodutiva. E agora o Felipe vai dar continuidade no trabalho, falando um pouco mais sobre sinais clínicos e tratamento. Boa noite, sou Felipe de Almeida Quemelo, sou estudante aqui do 7º período de Medicina Veterinária da UniFTC Vitória da Conquista. Vou falar um pouco sobre tratamento, diagnóstico e tratamento da leptospirose bovina. Voltado para o diagnóstico, a gente vai dividir em 3 principais tipos de diagnóstico, que seria o clínico, o laboratorial e a de saúde pública, que está bem também correlacionado a esse tema. E a leptospirose ela apresenta um quadro clínico muito semelhante às patologias do sistema reprodutor da fêmea bovina, né? Os principais sinais clínicos são febre, diarreia, anemia, icterícia, né? Que é uma característica bem corriqueira da lepto, hemoglobinúria. E além desses sinais, né, clínicos, a gente também tem alguns sinais reprodutivos, né, relacionados aos bovinos, como abortos, bezerros natimortos, bezerros que nasceram, né, com um certo desenvolvimento comprometido, né, no caso aí de bezerros que nascem já debilitados. A questão também da fertilidade acaba ficando comprometida, são animais que a gente passa a observar que para poder aquele animal estar emprenhando, ele necessita de 2, né, 3, até 6 estros para poder tá conseguindo conceber, né, um embrião. Então, as perdas, se a gente for pensar em perdas econômicas, são enormes, né? Além disso, a gente também pode causar uma reabsorção embrionária, tanto pelo protocolo de ATF, como em transferência de embrião também. E além de todos esses impactos, a lepto também pode desencadear um quadro de mastite, seja ela clínica ou subclínica, certo? O diagnóstico laboratorial, ele requer, né, coletas para fazer exames, geralmente é feito através da sorologia, para poder detectar, ou então através de uma cultura bacteriológica, né? No caso de sorologia, a gente deve ter bastante cuidado, porque animais que receberam a dose de vacinas podem dar um resultado negativo, um resultado falso, na verdade, de acordo com, sei lá, um desencadeamento de um anticorpo vacinal, certo? Que pode estar confundindo esse resultado. Então, a gente tem que pensar sempre quando for fazer um exame laboratorial voltado para lepto, tentar, né, na anamnese, desmistificar, ver realmente como é o protocolo de sanidade da fazenda, há quanto tempo foi aplicada a vacina, para a gente não ter resultados que não sejam fidedignos, certo? Voltados para a saúde pública, é um tema que a gente acabou vendo também e está apresentado em vários artigos, que a leptospirose ela é uma zoonose. Então, geralmente a lepto ela é transmitida através de roedores, né? Essa transmissão é feita através de coxas, através de água contaminada. Então, como a gente tem um país que ainda está em desenvolvimento, né? A gente tem muitas comunidades que ficam à mercê de córregos, ficam próximos a córregos e isso pode aumentar a contaminação. Então, por se tratar de uma zoonose, também é uma patologia
que a gente tenta sempre abranger para a questão da saúde pública, de prevenção, né, de controle desse tipo de doença. Em relação ao tratamento, né, a gente vai falar primeiro de profilaxia. A medida profilática utilizada geralmente é a vacina de leptospirose. Essa vacina, o protocolo sanitário vai depender do médico veterinário que vai estar sendo responsável pela fazenda, e vai depender também da quantidade de casos que foram registrados na região e também dentro da propriedade. Isso vai depender muito de região para região. Regiões mais endêmicas, a gente tem uma profilaxia mais à risca, onde esse protocolo vacinal ele tem que ser feito mais rapidamente, intervalos mais curtos. Já vi propriedades em que é feita o reforço, né, da lepto a cada 6 meses, mas já vi também propriedades que fazem esse tratamento profilático trimestral a cada 3 meses, então são regiões que são mais propícias a isso. Tratamento, geralmente tratamento é baseado à base de streptomicina, pode ser durante 3 dias, né? Geralmente são 25 miligramas por quilo, e é feito do BID, né? A cada 12 horas, durante 3 dias. Geralmente é um tratamento eficaz, né? Algumas outras drogas, alguns outros fármacos estão sendo também utilizados nesse tratamento contra a leptospirose, sendo que a streptomicina é a mais comum utilizada, mas além dela, a gente está tendo a oxitetraciclina, que são cerca de 20 miligramas por quilo, a gente tem o Ceftiofur, que são cerca de 2,2 miligramas ou 5 miligramas por quilo, né, até 5 miligramas, ou tilmicozin, que são 10 miligramas por quilo. Muitas vezes o tratamento, né, da leptospirose, ela se torna desafiador, frustrante e oneroso, justamente porque geralmente o contágio é feito através de animais selvagens, e a gente não tem como controlar muito bem isso, né? Então, a gente tem também falando aqui sobre medidas de biossegurança. Em fazendas fica meio que difícil. A gente tem que ver muito a questão de, por exemplo, a gente tem um coxo de fornecido comida àqueles animais, né? Tanto água quanto material sólido, né? E aí a gente tem que ficar vendo a qualidade desse coxo, a qualidade do alimento, da água principalmente, a limpeza do coxo, como é que tá. Geralmente animais que bebem córrego, que bebem barragem, algo do tipo, a proliferação e a forma de contaminação ela pode ser mais rápida, porque não é uma água tratada, e acaba que ali pode ser também um reservatório onde animais selvagens que estão contaminados, eles podem vir a beber água e ter uma transmissão através daquela água. Então, é importante que a gente sempre avalie a questão da qualidade da água, a questão também dos coxos, onde é armazenada a comida, e fazer sempre o controle periódico de roedores, né? Principalmente os ratos, que estão mais ligados aí à questão de reservatórios, não. A questão de depósitos, né, de fazendas, geralmente onde você guarda ração, onde guarda silagem, a gente pode ter uma proliferação maior ali de roedores e pode estar desencadeando esse tipo de patologias e de contaminação no rebanho. Então, é interessante que a gente tenha medidas de biossegurança de tentar reverter um pouco a questão da proliferação desses roedores que podem ser transmissores, né? Tentar reduzir um pouco a população e estar sempre fazendo a higienização correta, sabendo o tipo de água o tipo de água correta para poder ser utilizado, dentre outros. Obrigado. Meu nome é Milena, Jesus Evangelista. Eu vou apresentar o trabalho de patologias que acometem o sistema reprodutor das fêmeas. Eu fico com a parte de Campylobacteriose genital bovina, a parte de patogenia. No meu grupo, os componentes são Alexia, Dantas, Felipe Chemelo, Ingrid Souto e Yasmin Raj. Conceito, né? Bactéria patogênica do gênero Campylobacter fetus, né? Impactos da Campylobacter é a doença infecciosa de transmissão sexual. Causa mortalidade embrionária, provoca infertilidade temporária, com repetição de cio e ocasionalmente de aborto.
A entrada da Campylobacteriose genital em um rebanho quase sempre ocorre pela aquisição e introdução de animais infectados, geralmente touros. A infecção se difunde rapidamente, permanecendo geralmente geral e inaparente no início, pela falta de controle zootécnico dos rebanhos. Na primeira imagem, a gente pode perceber é um animal que está contaminado, só que sem sinais clínicos e de grande dimensão. Na segunda imagem, a gente observa, na primeira foto, uma vaca com corrimento vaginal e ela está com o vírus, né? Uma bactéria. Está com a bactéria contaminada e com sinais clínicos, né? Que é o corrimento vaginal. Podendo ocorrer o aborto após um mês da gestação. Na outra imagem, na quarta imagem, podemos notar que a transmissão ocorre primeiro pelo macho, né? Esse macho ele pode transmitir como? Na inseminação artificial, com o sêmen contaminado, né? Ou pela monta natural. Ele vai ter o contato com a fêmea e essa fêmea ela vai contrair essa bactéria e as fêmeas estarão infectadas. E essas outras fêmeas estarão infectando outros touros, outros animais. A Campylobacteriose bovina, a patogenia, né? A forma de transmissão do agente é direta, onde o macho infectado transmite o agente pela monta natural para as fêmeas susceptíveis. As fêmeas infectadas podem transmitir o agente para outro macho susceptível, completando assim a cadeia de transmissão da bactéria. A transmissão pode ocorrer também pela inseminação artificial com sêmen contaminado e por contaminados. Fatores de riscos associados à infecção a bactéria estão relacionados com a idade dos machos superior a 4 a 5 anos no rebanho e o manejo reprodutivo. A utilização da monta natural é considerada como a principal forma de transmissão do agente de um rebanho. A presença no útero provoca uma endometrite com grande produção de imunoglobinas, sendo as mais importantes das classes G, predominantes no útero, e a A, predominante na vagina. A IgM aparece no muco cérvico-vaginal 1 a 2 semanas após a infecção e persiste após a 8 a 10 semanas. Nos machos, localiza-se no prepúcio, multiplicando-se nas glândulas penianas e não provoca lesões. As IgGs facilitam a fagocitose do agente por macrófagos e neutrófilos, mas a ativação clássica do complemento não é eficiente contra. Isto pode ser explicado pela presença de uma camada, entre aspas, S, como componente mais externo do envelope celular. A presença desta camada impede a fixação do componente C3b
do complemento, não permitindo assim a ação deste. As IgAs, como não são as boas opsoninas, atuam imobilizando estes micro-organismos no muco cérvico vaginal e limitam a entrada das bactérias no útero e na camada de muco, facilitando assim a explosão da bactéria, principalmente durante o éster. Apesar de fêmeas que não foram cobertas conseguirem debelar a infecção em 4 a 5 meses, em torno de 3 cios após a infecção, em alguns animais a bactéria pode permanecer por meses na cérvix da vagina, mesmo durante a gestação. A infecção causa aborto entre o 4º e o 6º mês. A campylobacteriose bovina ela é uma doença de apresentação geralmente subclínica e ela é pouco perceptível no rebanho, principalmente se não tem um bom controle zootécnico, porque muitas vezes as repetições dos cios não são observadas e aí quando se suspeita da doença, as perdas já são muito grandes. Os sinais clínicos que podem ser notados no rebanho são um grande número de vacas vazias no final da estação de monta e o aumento da estação de nascimentos. Nos machos, limita a cavidade prepucial sem sinais clínicos e também não afeta a qualidade do sêmen. Por serem portadores assintomáticos, os touros eles são considerados grandes responsáveis pela difusão da doença no rebanho. Nas fêmeas, a acometem principalmente novilhas, aumenta o intervalo de cio, o intervalo entre partos, os abortos crescem de 5 a 10%, são mais frequentes também no terço médio da gestação e ocorre retenção de placentas. As lesões, elas são restritivas às fêmeas e podem causar vaginite catarral, muco claro atuvo, cervicite, que é a inflamação na cérvix, endometrite, que é a inflamação do endométrio, que é o tecido que reveste o útero, né? Salpingite, que é a inflamação nas trompas, e abortos. O diagnóstico laboratorial é fundamental, porque ele pode confirmar qual agente causador do problema que foi observado no rebanho. O material para diagnóstico pode ser coletado preferencialmente nos touros, porque eles estão em menor número na propriedade. E além de ser também considerados os grandes disseminadores da doença, né? O diagnóstico também pode ser feito em fêmeas, em fetos abortados e em membranas fetais. Nos machos é coletado espegma, pode ser coletado por raspador, pipeta de disseminação ou lavado prepucial. E já nas fêmeas pode ser coletado o muco cérvico-vaginal com pipeta de disseminação ou tampão. Um aspecto também muito importante que deve ser levado em conta é que os touros eles devem ser mantidos em repouso sexual por 7 a 15 dias antes da coleta do material e que faça 3 coletas com os mesmos intervalos para aumentar a sensibilidade do diagnóstico. Me chamo Yasmin Brandão, vou falar um pouco sobre o tratamento da campylobacteriose em touros. A principal estratégia para esse controle é a vacinação, em primeiro lugar. Segundo, é o descarte de touros portadores da campylobacteriose, assim como a implantação também de inseminação artificial com sêmen de qualidade, visto que isso bloqueará a mais importante via de transmissão da doença, que é o contato sexual. A segregação de animais jovens para a formação de um rebanho
livre dessas doenças sexualmente transmissíveis a partir de novilhas virgens de touros não infectados seria o ideal. O tratamento para esses touros com essa enfermidade são tratados com infusão de solução contendo 5 gramas de hidroestreptomicina no prepúcio com massagem vigorosa do mesmo. O tratamento é feito por 5 dias consecutivos. E no primeiro e terceiro dia de tratamento aplica-se 22 mg por quilo parental. O animal é considerado livre após a realização de 3 testes negativos, com intervalo de 15 dias e com repouso sexual. É importante lembrar que o touro deve ser colocado em repouso sexual por no mínimo 15 dias antes do exame. É importante que o touro urine antes da coleta do material para evitar contaminação. Esses cuidados na coleta e transporte do material são de fundamental importância para uma realização de um exame confiável. É só. Obrigado.